Boa noite, tudo bem? Eu sou a Priscila Sobral. Tô aqui, gente, para mediar um bate-papo maravilhoso, incrível, com duas mulheres poderosíssimas, empoderadas. A Clarissa Macedo, escritora, doutora em literatura pela UFBA, e a nossa querida atriz e escritora também, poetisa, né? Raíssa Xavier. Estou aguardando aqui elas chegarem. Enquanto isso, eu estou convidando o pessoal. Convide, dê o seu like, manda coraçõezinhos pra gente, que a gente vai começar com um bate-papo maravilhoso sobre a nossa cultura, a nossa arte, né? Então, lembrando que o cicloturismo de base comunitária também está festejando aí 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, a gente vai ter aí uma semana de atividades artísticas, culturais, com grandes pessoas aí, incríveis aí da comunidade de Lauro de Freitas. Clarissa, vou chamar aqui Clarissa, ela já está aqui. Gente, vem chegando. Tem barulho, gente? Tem um barulho no fundo. Peraí, rapidinho. Clarissa, pode me convidar. Pode chamar. Eu vou só botar o fone de ouvido para ver se melhora. Senão deve ser o ventilador. Clarissa, boa noite. Você consegue fazer o convite? Eu posso tentar fazer aqui, rapidinho. Oi, como está? Boa noite. Gente, que prazer imenso mediar essa live com essas mulheres maravilhosas. Olá, boa noite. Vou só botar o fone aqui para ver se o barulho passa, porque falaram que estava tendo barulho. Certo. Vocês estão me ouvindo? Mas bem? Era um barulhinho bem... Agora tá sem barulho. Nada significativo. Agora passou? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Gente, vem chegando, dão vários likes, coraçõezinhos. Lembrando que a gente está aqui comemorando, né, também, a gente vai comemorar, né, na nosso dia 28, 29 até 5 de fevereiro, junto com o cicloturismo de base comunitária, há 100 anos de Semana de Arte Moderna. Então, assim, o título de hoje, né, é A Luz da Cultura Popular. Por isso que eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, artistas, para falar um pouquinho do trabalho delas, para falar um pouquinho também sobre esse nosso panorama, né? Tanto da literatura quanto do audiovisual, e conversar um pouquinho, né, sobre como o modernismo, né, está ainda presente nos dias atuais da nossa vida. Gente, vou começar, eu vou deixar as meninas falarem, né? Então, vocês querem que eu leia um pouquinho a biografia de vocês? Para facilitar? Fica à vontade, fica à vontade. Eu vou ler Você a biografia. que manda, a mediadora que manda. Eu vou ler a biografia, ó, o pessoal comentando aí, massa. Eu vou ler aqui a biografia dessas duas mulheres maravilhosas. Então, gente, Raíssa Xavier, para quem não conhece, ela é uma atriz baiana. Ela coleciona mais de 10 espetáculos no currículo, incluindo peças infantis e musicais. Eu adorei isso. Adoro coisa infantil e musical. Além de experiência no audiovisual, inclusive estrangeiro, com a série israelense Malabi Express. Fiquei doida para assistir. Da direção de Ben Bachar, 2013, né? E em 2018 ela fez a novela Segundo Sol da TV Globo e eu assisti. Ela fez a personagem Berta, além de gravar seu primeiro longa-metragem, né? Légua Tirana. Previsão de estreia para 2022, então fiquem atentos aí. Em 2020 estreou na TV Cultura e na TV Bahia a série de ficção política O Pequeno Gigante, em que coprotagonizou com a personagem Ellen.
além de estrear na plataforma Netflix, corre, porque quem tem Netflix tem que assistir, a série Bom Dia, Verônica, com a personagem Jéssica. Ó, fiquei doida pra ver. Esse ano estreou nos cinemas no filme Um Casal Inseparável, de Sérgio Godesberg, em parceria da Globo Filmes. Raíssa acaba de filmar o longa-metragem, né? As Margens de Canavieira, de José Frazão. E já tem novidades para o ano que vem. Quero saber essas novidades. Raíssa também é escritora e lançou seu primeiro livro de poesias, Um Quarto de Mim, que eu tenho, em julho de 2020, e está em coletivo escrevendo um roteiro de ficção para uma série. E aí, Rai, agora eu vou dar a palavra a você, com esse currículo maravilhoso. Depois eu volto para a gente apresentar essa maravilhosa Clarice Macedo também, escritora e doutora em literatura. É isso! Ai, um prazer, uma honra estar aqui. A gente está aqui falando também em nome do Cicloturismo de Base Comunitária de Lauro de Freitas. São 10 anos de carreira, de muita batalha, e para a gente sobreviver com arte não tem sido fácil nesse país, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acredito, que a gente vai falar dos percalços, inclusive da nossa política, né, que não tem nos apoiado. A gente sempre sofreu muito, né? A cultura sempre sofreu muito, mas agora eu me sinto até um pouco censurada. E quando eu lancei o livro Um Quarto de Mim, eu até falei assim, ele ia se chamar FPS 40, que era que eu queria dizer, use fator de proteção solar 40. E eu entendi que eu estava usando um filtro, eu estava usando uma máscara. E aí, para não usar nenhuma máscara, para não me censurar, eu resolvi abrir aos pouquinhos partes de mim, e foi o meu primeiro livro, que vocês vão me conhecer, e quem sabe mais pra frente, com os próximos, a gente não começa a se conhecer por inteiro, né? Vamos aos pouquinhos, mas a gente vai se jogando aí. É isso, um prazer. Vai com devagar, que o santo é de barro. Ai, maravilhosa. Gente, vou passar para a Clarissa agora. Gente, Clarissa Macedo. Ela é escritora, revisora, agente cultural e professora. Clarice Macedo é doutora em literatura e cultura. É escritora, revisora, né? Eu estou repetindo. Viaja o Brasil e o mundo levando sua literatura. Integra coletâneas, revistas, blogs e sites. Publicou 3 livros, com 2 no Prelo, entre eles o que ganhou o Prêmio Nacional da Academia de Letras da Bahia em 2014. Já quero ler. Sua obra é traduzida ao espanhol e inglês. Integrou em 2018 o Circuito de Autores de Arte da Palavra. É a idealizadora, organizadora do Encontro de Autoras Baianas, Marcas Contemporâneas e do Sarau Cartografias. Quero saber mais esses detalhes, Clarissa, fale um pouquinho mais de você. Boa noite, uma alegria estar aqui, conhecer você, que tem super alto astral aí, já deu para sentir energia boa, e Raíssa também, prazerzão. E estar aqui também por uma causa super nobre, que é a proposta do cicloturismo, uma proposta muito bonita. Fiquei super feliz quando o Tássio me chamou, já quero mandar um abraço para ele e agradecer, né, o convite para poder fazer parte desse movimento. Concordo em gênero, número e grau com o que Raíssa falou. A arte sempre sofreu muito nesse país. E esse sofrimento acho que tem tudo a ver com a Semana de Arte Moderna também, tudo a ver com o modernismo, porque o movimento de insurreição, de quebra, sempre serve para a gente pensar também o lugar da arte de uma maneira muito ampla, né? Então, muito feliz de fazer parte disso. Adorei mandar um roteirinho, adorei o roteiro, todos os temas sugeridos no roteiro, assim. Queria parabenizar também toda a organização. Olha, falar de mim é sempre muito complicado, né? Vou falar dos projetos que estão rolando, o Sarau Cartografias. Eu fazia parte de um sarau, o Sarau Som das Sílabas, né? E aí, este ano, depois da segunda dose da vacina, me senti um pouco mais, assim, encorajada a voltar com o sarau presencial. E aí, voltei com o Sarau Cartografias, que já era uma proposta, uma coisa que eu queria fazer, que
está ocorrendo ali na Pituba. Mas, assim, com todos os protocolos de segurança, é um lugar super amplo, aberto, que a pandemia não acabou, ao contrário do que os governantes e senhores do mercado querem fazer crer, a gente tem que continuar se cuidando, usando máscara, sem aglomerar, etc, etc. Então, estou fazendo esse sarau que está ocorrendo assim a cada 3 semanas, uma vez por mês, uma coisa bem light, assim. Você citou o Encontro de Autoras Baianas. A primeira edição ocorreu também este ano, em março, foi completamente online. Uma das coisas assim, que eu fiz que mais me dá orgulho e alegria, porque eu pude juntar um timaço de autoras, remunerá-las, porque eu ganhei um edital da Lei Aldir Blanc, que eu acho super importante remunerar. Nosso trabalho é um super trabalho, sobretudo porque, em geral, por exemplo, eu não vivo de literatura. Eu não tenho como sentar, escrever e ler todos os dias, que é o meu sonho. Eu tenho que traduzir, eu tenho que revisar, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, é um ofício, assim, muito de quem ama mesmo a coisa, né? Porque é de madrugada, é no final de semana, é nas férias que a gente vai poder se dedicar mesmo de corpo e alma ao ofício, que no meu caso a literatura é o que movimenta a minha vida, é o meu lugar de me encontrar, mesmo desencontrada no mundo e na vida. Então, assim, esse ofício é importante ser remunerado, porque artista não vive de luz. Então, foi uma alegria muito grande poder fazer essa movimentação toda, um evento só de mulheres, majoritariamente de autoras negras. Então, assim, foi uma coisa que me deu muito orgulho. E eu cuidei de praticamente tudo, assim, no evento e, enfim, acho bacana fazer esse registro. No mais, a gente vai conversando aí ao longo da live. Que trabalho bonito. É um trabalho bonito, né? Esse que a gente faz, né? De a gente mesmo tentar existir, resistir e ao mesmo tempo produzir, né? Produzir arte, produzir conhecimento, poder trazer um pouquinho de nós, né? Como o Rai falou, nem que seja um quarto, mas que a gente possa trazer, né, um pouquinho da gente para o próximo, e a gente vai trocando, né? Aprendendo. Eu não cheguei a me apresentar, né? Esse pessoal tá achando assim, quem é essa pessoa aí? Então, vou falar um pouquinho de mim também, né? Eu sou a Priscila Sobral, eu sou mestre em literatura e cultura, sou colega, eu tô falando colega de área, Clarissa, e sou apaixonada também pela área de literatura, sou escritora de literatura infantil juvenil, por enquanto eu só tenho 2 livros publicados, Pandora, a Garota Interestelar, e Eu, Ele e Minha Melhor Amiga, que é um juvenil, e todos eles acontecem aqui em Salvador, né? Eu gosto muito desse protagonismo, né? A nossa cidade, o nosso lugar de fala, nosso lugar, né? E também sou, assim, estou começando a me profissionalizar, mas eu sempre tive o sonho de ser cineasta, quem sabe esteja em breve de se realizar. Estou com um projeto do curta do meu livro, Eu e a Melhor Amiga, para 2022, né, em fevereiro. Então, assim, eu estou muito animada com essa oportunidade, né, de poder ver a adaptação de um romance meu, mas é um curta, né, é só o gostinho. Sou facilitadora de biodança, né, acho que eu estou com o pé assim, em vários lugares. Tenho um pezinho lá em psicologia, um pezinho em cinema e um pezinho na literatura. Talvez um pezão, né? Porque a minha paixão ainda continua sendo a literatura em si. E falando dessa coisa da arte, né? Da nossa produção, eu acho que seria tão gostoso passar um pouquinho da nossa produção para os nossos, né, ouvintes, né? Espectadores. Poder trazer um pouquinho, não sei se vocês separaram. Eu cheguei a ler as poesias de Raíssa, me apaixonei. Li algumas poesias da Clarissa na internet, gostei demais, né? São poesias diferentes, são pessoas diferentes com as suas histórias, com as suas belezas, com as suas poéticas. E eu acho que seria legal, assim, o convite de vocês lerem um trecho ou uma poesia de vocês. Fiquem à vontade para mostrar um pouquinho da arte. Clarissa, primeiro. Vai, isso por enquanto vamos seguir o protocolo de ordem, depois a gente quebra com isso. Então tá bom. Depois a gente entra mesmo no modernismo, né? A gente quebra rupturas.
Pronto. Tudo certo. A gente começa com o tradicional para bagunçar. Bom, como eu já falei um pouquinho de Um Quarto de Mim, Entre Papel e Caneta Liberdade, ele é um livro muito voltado para as mulheres, né? Eu tenho Bom, a gente só pode falar do que a gente conhece. Então, o meu lugar de fala é como mulher, como nordestina, como artista. E nesse livro eu falo muitas questões assim, relacionamentos tóxicos que eu passei na minha vida, que eu vi, né, que eu vivenciei. E todo esse processo de crescimento, de amadurecimento, de empoderamento, que é duro, mas é necessário para a gente se tornar o que a gente é, nessa força que a gente tem, a gente se descobre. A gente se descobre gigante. E eu vou ler Eu Vi Gigantes para vocês. Eu vi mulheres se trancarem no banheiro e chorarem. Um choro baixo, quase inaudível. Mas eu ouvia e chorava, sem nem entender o que era ser mulher ainda. Eu vi mulheres escutarem ameaças e rezarem. Uma reza muda, pulsando tão forte que eu fechava os olhos e pedia proteção também. Eu vi mulheres com receio de contarem que foram assediadas e serem ridicularizadas. Eu vi assédio, agressão, estupro, falta de compreensão. Eu vi mulheres com medo, vergonha, se escondendo de si por não saber dizer não. Eu chorei por cada grito que eu ouvi. Eu perdi a voz por cada palavra que eu não consegui dizer. Mas eu cresci e vi mulheres virarem mulheres. Eu vi gigantes. Eu ouvi a réplica, eu vi a luta. Eu conheci a coragem, a força, a leoa que aqui pulsa. E dói um bocado ter que rugir mais alto para conquistar respeito, sabendo que respeito é palavra de direito. Eu vi gigantes. Meu Deus. E eu tô muito feliz porque eu tô com duas emocionada. gigantes aqui, né, da literatura. Eu sou uma aprendiz sempre como escritora. Eu digo sempre que eu sigo a minha intuição. Eu tenho uma intuição muito forte me guiando, tanto como atriz, tanto como escritora. Eu escuto ela em primeiro lugar. Eu acho que isso é uma das grandes qualidades, né, da mulher. A gente anda com a nossa lamparina, a nossa luzinha da intuição nos guiando. Quando a gente está disposta, disponível para ouvi-la, eu acho que a gente chega no melhor caminho para a gente. Então, mulheres, nunca deixem de escutar a intuição de vocês. E não tenham medo. Coragem. Eu sei que exige muita coragem ser livre, mas é preciso ser. Foi agora isso, hein? Uau, que lindo! É emocionante isso, gente, porque a live, né, teria um convidado homem e ele teve um empecilho e não pôde participar. Então, assim, olha como esse momento era para ser dessa forma, né? E eu acho assim, é muito forte a poesia de Rai, porque traz essa nossa luta, né? Eu acho que nos une enquanto mulheres. E dói bastante, né, dizer que a gente precisa rugir mais alto. É isso, é uma beleza, é um reconhecimento, mas é dor, né? E esse é o processo. Clarissa, é com você. Estou emocionada aqui. Massa, é assim, ouvir o poema dito por uma atriz, é até tão massa, eu adoro quando as esferas artísticas se unem assim, sabe? Porque acho que a galera do teatro talvez seja a galera que acho que melhor entende a literatura, assim, porque são tantas adaptações, a gente vê tantas pessoas, tantos artistas maravilhosos, assim, maravilhosas, que pegam os textos e dão uma coisa, assim, sabe? Para mim é sempre um prazer ouvir uma atriz, um ator recitando poemas e tal. Verdade, né? Une essas duas artes. Ganha uma coisa, assim, ganha um outro colorido. Esse poema que eu vou dizer para vocês é Pescaria.
É um poema que abre meu livro mais recente, que vai deixar de ser o mais recente, porque já já vou estar publicando um novo. É O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, que é um livro assim que se debruça muito sobre as questões do nosso país nos últimos tempos, né? Então, é um livro que começou a ser escrito desde o impeachment de Dilma Rousseff, e todas as questões que envolvem, em Raíssa, o machismo que também estava por trás, principalmente da reação das pessoas, né? Ah, agora não dá mais para ter uma presidenta mulher, como se fosse culpa dela todos os séculos de história fracassada pelo qual o Brasil passou. Exatamente. Enfim, então esse livro começa a ser gestado nessa época, e em 2019, final de 2019, eu lancei, e é um livro assim que me dói muito, porque eu não gostaria, eu preferia não tê-lo escrito, preferia que o Brasil estivesse em outra situação, né? Mas está aí, e é o meu desejo, até digo isso na abertura, de que sabe, que alguém leia e desperte uma consciência, assim, sabe? Já é muito gratificante para mim. Então, assim, vou ler esse texto que abre o livro. Eu tenho um problema sério com o meu trabalho, eu sempre acho que sou muito exigente, mas eu gosto desse poema. Eu gosto desse poema, por isso eu vou dizê-lo para vocês. Tá me ouvindo direitinho, Priscila? Sim. Massa, massa. Na fila de emprego, me deram uma vara de pescar. Contrariando as profecias, não conquistei o universo. Não havia isca, não havia lago, não havia nada. Os peixes sumiram, sugados por quem já sabia pescar, por aqueles que pescam de família em família com o mar à mão e dedos ensinados. Será que tem varinha mágica? Será por isso que não pesco? Há tempos desato o ofício da pescaria e nunca dá certo. Faz anos também que o cheiro do peixe invade as paredes, o catre, os sonhos, a minha oração. Eu continuo. Persisto de Anzalgaste no exercício de dar de comer à mãe, às filhas, às irmãs. Mas todas minguam na tarefa diáfana de enganar a fome, de soletrar a morte. Por isso, no auge daquele dia, convencida de que pescar sem isca, peixe ou lago não enganaria a dor, a miséria, amarrei a linha no tronco mais rijo, e lá, de corpo pendurado, olhei para sempre o açude vazio da minha casa. Meninas, vocês estão me fazendo chorar. Meu Deus! Demais. Eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras. Esse aí eu não tinha lido. E, uau! O modernismo está vivo agora. Tá muito vivo. Como retrata o sofrimento, né? Eu acho que as palavras poéticas que você leu, acho que consegue chegar mais perto do que a gente falando, assim, né? Do que é de fato esse sofrimento desse povo, né? Que precisa ir em busca do seu e que o que lhe é oferecido não basta, né? Chega a ser irônico. Porque, sabe como foi que eu cheguei nesse poema? Me dá raiva aquelas pessoas, né, que não reclamam do auxílio moradia de um juiz que ganha 40 mil, mas que reclamam do Bolsa Família, né? Ah, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. É como se, sei lá, 90 a 100 reais conseguisse suprir todas as necessidades de uma família. Então, esse negócio de ensinar a pescar, como é que ensina a pescar se não tem lago, se não tem peixe, se não tem isca, não tem nada? Quer dizer, a pessoa está passando fome, não tem condição de estudar, não tem condição de fazer nada, como é que ela vai conseguir algum avanço na vida? Né? Não tem comparação com a classe alta brasileira, essa classe infernal, nojenta. Perfeito, e que adorei. tem tudo a ver com o modernismo também, que é um movimento que nasce muito de quebra com diversas coisas e quebra também com essa política colonialista do café com leite, né? Então, passa por todas essas questões. Então, me dá muita chateação, sabe? Aí eu peguei e fiz esse poema.
E é bem o que você diz, né? É uma sensação assim de se desresponsabilizar. A partir do momento que eu digo não, ensina a pescar, primeiro a gente pressupõe que a gente precisa ensinar. Então a gente está desqualificando o saber popular, né? O saber do outro. Segundo, a gente está desclassificando a nossa responsabilidade enquanto sociedade, enquanto construtor, né? Exatamente. Uma visão extremamente individualista do sistema. E, ao mesmo tempo, eu estou desrespeitando, né, o sofrimento do outro. Então, a visão da alteridade, né, que a gente tem que trabalhar sempre, e, acima de tudo, da equidade. Não essa visão da igualdade que é tanto difundida, que não cabe. Não cabe, é uma realidade que não cabe, né? Se você quiser Exatamente. comentar, porque foi profundo. Cara, a Clarissa me despertou. Inicialmente, quando ela estava falando sobre o machismo, eu me lembrei imediatamente de algo que eu tinha escrito sobre as bruxas. Mas aí, depois que ela leu esse poema, eu queria ler um trechinho muito rápido. Não, você tem todo o tempo do Porque mundo. no meio do meu Precisa livro, ser rápido, não. no meio do meu livro, eu retrato um pouco também da realidade das pessoas consideradas invisíveis, né? São as pessoas em situação de rua, que eu tenho muito amor por essas pessoas e eu sempre busquei olhá-las nos olhos, abraçá-las, conversar, porque essas pessoas, elas podem não ter nada, mas às vezes elas sabem aproveitar o momento melhor do que a gente, né? A gente fica tão preocupado, a gente muitas vezes é tão egoísta, sabe? E você conversar com uma pessoa dessa, você despertar um sorriso, isso já é muita coisa para ela. Uma pessoa que não tem nada, quando ela ganha um sorriso, muda. Alguma coisa internamente talvez encha de esperança naquele coração, sabe? E a Clarissa, lendo esse poema, me lembrou do poema que eu escrevi chamado Quando Tudo é Nada. Isso foi algo que eu vi. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu morava assim de frente à Nossa Senhora de Copacabana, que é uma avenida muito movimentada. E eu ficava observando sempre da minha janela as pessoas em geral, né? E tinha muitos moradores de rua na minha janela. Eu me lembro, inclusive, que na pandemia uma senhora se mudou exatamente para frente da minha janela. E ela ficava cantando muito. E ninguém olhava para essa senhora, ninguém. As pessoas se sentiam até incomodadas, porque ela cantava, e ela cantava e ecoava assim na rua, que chegava no meu andar. E um dia eu abri a janela, eu não sabia cantar a música dela, mas eu comecei a balançar os braços assim, para dizer que eu tava com ela, sabe? Nesse momento eu não tava saindo praticamente, somente para ir no mercado, alguma coisa assim. Mas aquilo ali, bom, isso sempre foi grandioso para mim, sabe? E isso também foi uma das passagens de algo que eu vi, e eu vou ler para vocês. Às 2 da manhã, um homem gritava ao outro: Você me roubou tudo! Os dois homens se encaravam. Usavam vestimentas maltrapilhas e seguravam pedaços de papelão. Você me roubou tudo! Repetia quase que em choro, quase como um louco desvairado no meio da escuridão. O grito do homem era pelo roubo de tudo que tinha. Nada se via. O nada era só o que lhe existia. Não podia o outro homem lhe roubar o tudo de nada que havia. Mais uma desses nossos cotidianos, que é muita tristeza, né? A gente se deparar com tanta miséria na nossa frente, assim, e realmente essa onda da igualdade não é o que a gente está esperando. A gente precisa tratar com igualdade os desiguais, né? Com equidade, de fato. Cara, eu achei fortíssima essa última frase. O tudo que não tinha. E aí, até que ponto a gente rouba a dignidade, né? Que é a última coisa, talvez, que reste.
Ai, que lindo, gente. Eu tô tendo uma overdose poética. Eu, eu não ia ler meu poema, não, mas eu fiquei agora movida. Por Eu fiquei favor. movida por essa energia. Eu acho que a gente tá numa energia muito interessante, assim. Eu não, nem pensei em ler esse, mas acho que a energia do feminino, né? Essa energia da luta de ser mulher e essa luta de ser poeta. E essa luta de ser poeta mulher. Então, eu vou ler duas. Clarice, você tem vontade para ler mais uma, viu? Acho que cada equilíbrio. Bom, a primeira poesia se chama Cândido da Senzala. Esse riso assustador que te pertence, essa deformação visível em seus dentes, teus cabelos crespos, raspados ou trançados, delineando teu comportamento desajeitado, nesse teu corpo flácido, gordo ou magro, o que o público te repreende, cultive-o, é você. Se não apreciam o seu extraordinário, se desqualificam teu linguajar peculiar, manda se foder esses otários. Deixe sua originalidade te empoderar. Meu corpo, minhas regras. Meu jardim, minha terra. Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Tua forma de se expressar, tuas cores, tuas roupas, tuas práticas, teus pés, teus cabelos, tua boca, tuas lágrimas, teu mover, teu sexo, teu dar. Quem não gosta, não opina. Cansei de vômitos, de palavras assassinas. E você que ri, vai cagar. Você que repreende, se compreende. Este é meu espaço, minha fala, meu lugar. Respeita as mina. Tire suas mãos asquerosas de cima. Colonizadores, nosso ouro não está disponível para saquear. Começou a guerra dos pretos, das índias, das mulheres, dos trans, dos viados, das bichas. Não gostou? Vamos mandar você passear, de volta pro teu lugar. Então, gente linda, quem não te ama, nem te admira, vai ter que engolir teu existir. Põe tua chama a gritar. Mas, sobretudo, não fique mudo. Não mude, não surte, não recue. Não pire, respire. Não passe mal, pois o otimismo é de Voltaire. Mas este é o nosso quintal. Viva o canibal. Bem antropofágico, né? Eu ia falar isso. Ai, gente, eu tô adorando isso. A gente partilhar poesias. Maravilhoso, maravilhoso. Vai ler a sua segunda. Vou ler a segunda. Eu tava pensando aqui nesse que era de mulher, mas que é bem modernista. Mas eu acho que eu vou ler de Drummond. É porque eu acho que tem mais a ver com a ideia de poeta, sabe? Poxa, eu não tô achando de Drummond, não. Eu acho que vai a outra. Era pra ser o da mulher. Ai, mas eu queria ler de Drummond. Tá, eu vou tentar ver se eu acho Drummond aqui, rapidinho. Achei, achei. Ah, meu amado Drummond. Poeta do absurdo, sonhe com os braços juntos, enquanto os pedaços jazem no chão. Derrame uma lágrima pela perda, mas o banal comprou os pedaços de humanidade. Queira, hipócrita, curvar-se diante de tua falha. Até quando esperarás flor no asfalto? Que vale teu grito, tua raiva, teu amor? Tua magia jogastes na ilha. Pisa neste chão árido que te pertence e vai, que é melhor ser cego sem desejar ver. Não te sintas gostes, que não é incompreensão teu problema. Apenas fala o que grita na alma da multidão. Oh, que como tu, poeta, tentou em outras linguagens em vão. O mar da vida te espera, te afogas nos teus vícios, mergulhe na tua carcaça, podridão de toda a graça.
construir utopia? Não, poeta. Não posso te privar. A vida que constróis despedaça no ar. Até quando, poeta, resiste? A musa já murchou, a grana não chegou, a vida já acabou. E ainda persistes, poeta? Perdido em teus desejos, nos faz objetos amordaçados, recomeçar a caminhada para o abismo. Resistiremos. Essa foi bem depressiva. Que legal você ler esse texto. Assim, Drummond é o grande poeta da minha vida. Foi o primeiro poeta que eu li. E acho que isso me marcou assim profundamente. Assim, já li tudo e sempre volto para ele, sabe? Faço várias homenagens nos meus textos porque ele me atravessa de uma forma que nada mais, sabe? Consegue, assim. E aí você leu e eu vi tanta coisa aí. Que massa, que presente, viu? Essa leitura. Ai, que legal. Clarissa, quer ler mais um? Não, então ali foi meio longo, tá ótimo. Pode dar segmento. Eu gostei muito de uma poesia sua que eu li na internet. Acho que tinham 5 poemas seus. Sim. Só que eu não lembro mais porque eu não botei aqui. Mas eu gostei bastante. É engraçado, né? Porque a gente pode ver um pouco assim da energia, a energia da revolta, né? A energia esse olhar, esse lugar do poeta, né? Que está em todos nós aqui. Esse olhar da empatia, esse olhar do sentir o mundo, né? E de poder trazer um pouco da nossa individualidade, pessoalidade, atravessada por tantos outros, né? E talvez atravessada por tantos nós mesmos, dentro de nós mesmos, né? Tô ficando muito poética. Pô, uma das perguntas que eu gostaria de fazer é como é, né, a gente está trazendo já isso, né? A musa já murchou e a grana não chegou. Então, como é ser artista, né, e sobreviver dessa arte nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Que é o momento da pandemia, mas talvez um momento de uma política extremamente opressora e ditadora, que eu acho que acaba agravando ainda a situação mais da crise econômica e da pandemia em si. E é isso, como sobreviver, como resistir a tudo isso. Vamos quebrar a ordem agora, Vamos. Raíssa? Falo logo depois de você. Então tá. Nossa, eu tenho tanta coisa para dizer, mas eu vou tentar ser concisa. Olha, é das coisas mais difíceis que tem, assim. E aí não é só o artista, mas assim, quem tiver um mínimo de consciência, um mínimo de solidariedade com o próximo, está passando por um momento muito difícil. A gente vem aí com a democracia brasileira é uma democracia muito frágil. Se a gente para pensar no século XX, a gente viveu mais momentos de ditadura e golpes do que momentos de democracia de fato. E com todo o avanço que a gente conseguiu com o governo do PT, com todas as críticas que eu tenho, mas que sim, para mim foi o melhor governo de todos os tempos, eu venho de uma origem humilde, posso falar disso com bastante segurança, sabe? Então, assim, com todos os avanços que a gente conseguiu de criação, de implantação de leis, de editais, de cotas raciais, de direito aos quilombolas, aos indígenas, portadores de necessidades especiais, criação de universidades, avanços tecnológicos, parceria de cooperação com países de África, na tentativa de reparação social. Então, a gente veio num caminho muito profícuo e abundante de coisas positivas. E aí, de repente, a gente tem mais um golpe contra a democracia, que é a retirada completamente absurda da presidente Dilma Rousseff, que não pôde completar o seu mandato e que não pôde trabalhar porque tinha uma bancada inteira de deputados de oposição trabalhando contra ela, né? Então, a gente tem esse golpe antidemocrático
Logo depois vem o desgoverno Temer, que foi uma tragédia também, e aí a gente tem o golpe de morte, que é a entrada dessa peste que está aí, que é chamado de presidente. E aí, com a situação da pandemia, isso só se agravou. Então, hoje, aqui, dia 9 de dezembro de 2021, há milhares de pessoas passando fome. Há milhares de pessoas passando fome. Quer dizer, essa é uma situação, assim, da maior degradação de nós enquanto povo, enquanto sociedade dita civilizada, sabe? E isso me dói profundamente. Eu não consigo deixar de pensar no outro, eu não consigo deixar de passar ilesa, né? E tudo isso, paradoxalmente, formula na arte um movimento muito bonito. Porque o movimento artístico é sempre um movimento de resistência. É sempre um movimento de contrapor o que está posto. Então, assim, a gente tem hoje no Brasil milhares de obras interessantes. Assim, como minha área é literatura, eu estou mais antenada nisso. Mas, assim, do cinema, da literatura, da música, que são movimentos insurgentes que estão aí contra o governo. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns artistas inexplicavelmente apoiando essa porcaria aí, essa merda aí que está aí no poder, sabe? Então, assim, tem esses dois lados. E tem esse lado de não conseguir passar ilesa, né? Então, assim, tem essa dor existencial, tem esse conflito social e tem também essa necropolítica cujo, assim, que um dos objetivos é também minar a arte, né? Então, a gente teve essa lei Aldir Blanc, que beneficiou tantos ramos da cadeia artística, né, e da economia, de modo geral, porque são movimentadas várias cadeias econômicas com a cadeia da cultura, né? Só os governantes que não entenderam isso ainda, que quando você movimenta a cultura, você movimenta outros setores econômicos também. Então, a gente teve essa lei, mas essa lei foi resultado de uma luta, sobretudo da bancada de esquerda e do PSOL, na pessoa de Jandira Fegali, né? Então, isso não é fruto da presidência da República, isso é fruto da luta da bancada de esquerda. Só que essa lei maravilhosa, ela não consegue manter, ela não consegue, com o artista que ganhou, se manter por um ano inteiro. Então, a gente passa momentos de muita dificuldade. Nos grupos em que a gente está, a gente vê várias vezes artistas fazendo rifa, sabe? Para poder sobreviver, gente pedindo cesta básica. E isso é muito indigno no sentido não da atitude, porque a gente tem que correr atrás, mas no sentido de que os artistas e as artistas que constroem topos de beleza, de sensibilidade, sabe? A arte sensibiliza o que há de melhor no ser humano. Então, isso é indigno para a classe artística. A gente não deveria, ninguém deveria estar passando por isso, sabe? Então, assim, mais do que nunca, nós estamos aqui nesse processo de resistência, um processo muito doloroso, de luta também pela democracia, de tentativa de mudar o que está colocado aí, que é muito nocivo e prejudicial para todo o país, né? A gente vê essa galera de direita, você vê que é sempre uma fila de coisas negativas, né? Então, são racistas, são homofóbicos, são gordofóbicos, são machistas, destroem a natureza. Então, assim, junto com isso vem uma coisa parece que são protótipos industriais, assim, que vêm os mesmos modelos, porque compartilham das mesmas coisas. É impressionante. Então, mais do que nunca, esse é um momento de muita luta. Existir hoje no Brasil, por si só, é um processo de muita luta. E a pandemia só piorou isso, assim, de maneira muito quanto mais. Então, ser artista hoje, para mim, sem maiores delongas, é resistir, assim, ao máximo da potência, assim, porque realmente tem sido muito complicado, assim. Sabe, são tantos relatos, tantas coisas nefastas que a gente presencia, que a gente vê. E isso me dá, que você falou da energia da revolta, isso me dá muita revolta, assim, me causa muita dor. Então, vamos continuar resistindo, né?
e tentar fazer a mudança na hora das eleições. Se elas existirem, como eu espero que existam. E a gente acaba, né, nessa situação toda, ficando calado, né, porque é tanta revolta que a gente não dá conta de expor, né, porque é demais. Chega uma hora que a gente não consegue nem mais enxergar, não consegue nem mais ouvir, porque é cada informação mais absurda que outra, e a gente vai viver nesse caos, né, e o quanto a arte ela é necessária para a gente conseguir respirar, né, de colocar para fora toda aquela carga que a gente está sendo imposto, né, e sobre nós. Porque eu acredito que é uma política e é um movimento, né, da humanidade em si, brasileira, de, de retrocesso, de opressão e de retomada de uma estrutura extremamente, né, colonialista e opressora, aonde a gente quer retornar aí a estruturas que não cabem, não tem nem mais cabimento, né, no nível que a gente veio, de tantas mudanças que a gente tem feito, é como se houvesse assim uma força opositora, como se fosse um tsunami querendo abafar todo o grito, toda a luz que foi saindo, né? E o quanto resistir não é nada poético nesse aspecto, né? É extremamente sangrento, né, esse movimento. E a gente fala de lugares privilegiados, que a gente sabe que muitas pessoas, como Clarissa falou, estão morrendo de fome. E que uma cesta básica não basta uma semana, porque as pessoas não comem por uma semana. Então, assim, muitas pessoas acham que doar um alimento, dar R$ 2 na rua, R$ 2 na rua, que não dá nem para comprar um pão, é ser empático, fraterno e solidário. Eu acho que são palavras como a Verena colocou aqui, né? Por mais solidariedade, empatia e fraternidade. Porque a gente está com a baixa humanidade, né, muito, muito forte. Eu acho que é assim. Desculpa, Raíssa. Desculpa. É sofrível porque essa é a lógica da classe média brasileira, né? É a lógica de, por exemplo, agora a gente está em época de final de ano, de ir lá, doar aquelas roupas velhas, fazer selfie e dizer que é solidário, dizer que é bacana, sabe? É a lógica mesmo paternalista da sociedade brasileira que é difícil arrancar, sabe? E que as mídias reforçam, as mídias têm um discurso de mascaramento, sabe? De que estão reportando e que são afeitas às causas das minorias, mas que no fundo acabam reforçando essa lógica também. Então, ir lá e dar as roupas velhas no final do ano não é ser solidário, sabe? É sofrível até. Solidariedade é você muito também lutar pela mudança das estruturas mais intrínsecas da sociedade, sabe? E isso se faz no cotidiano, não precisa ser de uma ONG, por exemplo, para fazer isso. São nas ações micro e macroestruturais, as ações cotidianas, em que você opera essas mudanças. Mudança de mentalidade. Eu, nas oportunidades que tenho de falar, que sou chamada, eu sempre estou batendo nessa tecla, sabe? Porque eu acho que, sei lá, assim, um adolescente, se alguém que está assistindo, se sensibilizar de alguma forma e acordar para o que está passando, isso é válido. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de falar, isso é interessante também. É uma forma de tentar mudar essa estrutura podre, porque é uma estrutura que está em ruína, que está carcomendo a sociedade, sabe? São estruturas cheias de cupins, de madeira apodrecida, não dá mais para lidar com isso, sabe? Então, esse discurso, sinceramente, esse discurso de falsa solidariedade me enoja. É egoísta, sabe? É para alimentar e aí, isso ego. que é interessante. Muitas vezes é para alimentar o ego. É isso que é interessante do movimento do cicloturismo, porque é um movimento que quer trabalhar as bases e que está envolvendo esferas diversas da sociedade. Isso, sim, é tentar mudar os paradigmas, sabe? Enfim, fala, Raíssa, porque eu também, quando me empolgo, vou longe. Não, eu concordo com você em todas essas palavras e quero dizer que os artistas, né, quando Priscila perguntou sobre como impactou, né, nos artistas,
esses foram os profissionais, provavelmente, que sofreram maior impacto, né? A gente tem uma pesquisa aí para comprovar. Clarissa falou tudo. Eu estou trazendo um pouco do que a Unesco, que, né, que fez um estudo, fez uma pesquisa, trouxe para a gente que a receita de um profissional de arte mais da metade caiu. E principalmente as pessoas que trabalham com teatro, com circo, a gente teve quase 100% de gente sem renda alguma. Entende? Então, isso assim... E o que é mais controverso é que, ao mesmo tempo que esses profissionais ficaram sem grana, ficaram sem apoio, sem base, a gente teve esses profissionais salvando as pessoas da pandemia. Porque enquanto vocês ficavam, todos nós ficávamos presos, trancados nas nossas casas, a gente se abastecia da arte. E sabe o que eu acho mais incrível? Eu me arrepiei agora. O que eu acho mais incrível é que o artista, ele pode não ter um puto no bolso. Mas a gente é tão artista, o artista que nasce para ser artista, que eu tô falando, o artista que respira a arte, que precisa disso para sobreviver. Ele ligou a câmera dele e falou: eu vou fazer aqui de graça. Enquanto não tem apoio, eu vou fazer para você. Porque eu sei que você que está aí do outro lado, você precisa. Você precisa de algo, você precisa de arte, porque a arte ela tem esse poder transformador, né? E a gente precisa entender. Enquanto isso, a gente vem sofrendo censura o tempo todo. E muitas pessoas não entendem. Ai, meu Deus, tá? Olha que mimimi. Ai, como fala. Ai, é discursinho. Ai, esquerdista. Gente, olha, agora, em Salvador, tá rolando uma votação. Agora, acabou hoje, a votação do plano de cultura. E a gente tem uma bancada evangélica que está contra a inclusão de uma política dando maior oportunidade para o público LGBTQIA+. Então, isso não cabe mais, sabe? Eu fiquei 2 anos com um projeto pendurado, com medo de ser excluído, porque tratava de diversidade. Como é que eu vou ter medo de falar de diversidade? Eu, por nascer mulher, por nascer nordestina e por nascer artista, eu já sou política por natureza. As pessoas mandam mensagem: você só não deveria falar de política. Mas a minha arte, ela fala por si só. Não há como não falar. Principalmente no momento de agora. A gente está sendo apagada. Sabe por quê? Porque há medo da população acordar. E o artista, com a sua arte, faz o povo pensar. Eu sempre falo que a arte, a educação, né, esse combo é transformador, é poderoso. É isso que a gente precisa. A cultura, ela é um leque de possibilidades. Eu acredito nesse caminho, sabe? É no caminho de fazer a gente pensar. Não é fazer só dancinha de TikTok, gente, pelo amor de Deus. Leiam livros. Não abandonem os livros. Não deixem as livrarias morrerem. Mais ainda. Vamos lutar pelos nossos teatros. Já perdemos um teatro imenso aqui, o ISBA. Sabe? Tem tanta coisa. E você pergunta, como é que o artista sobrevive numa pandemia? O artista, ele se reinventa, né? Ele liga uma câmera. Mesmo ele contra a câmera, porque o artista de teatro tem uma resistência, muitas vezes, quer mostrar no palco, mas ele vai buscar outras formas, porque a gente precisa daquilo, entende? Então, a gente cria, como a gente sempre criou. A gente cria as nossas possibilidades. A gente cresceu criando as nossas possibilidades. Quem acha que ser artista é ter fama, não sabe o que é ser artista. Ser artista é se emocionar falando isso. Porque é uma batalha todos os dias. Eu não sei, não posso nem mais falar. Que lindo, caramba. Eu lembrei, Raíssa falou isso, eu lembrei de uma fala da maravilhosa Fernanda Montenegro,
uma entrevista, rapaz, que me indicaram, assim, eu não lembro agora quem foi, mas foi alguém da arte também que falou, olha só isso de Fernanda Montenegro. E aí eu fui assistir, aí perguntam para ela o que era preciso para ser uma atriz, um ator. E ela diz, não, o que é que você diria, Fernanda Montenegro, para alguém que quer ser atriz ou ator? Ela disse, desista. Aí a repórter ficou assim, sem saber. Aí ela disse, desista. Você tá vendo isso aqui? Fama, televisão, nada disso faz parte. Ela disse, desista. Agora, se você ficar doente, se você sofrer, se você ficar triste que você não está pisando no palco, aí volte. Porque o seu ofício, o seu chamado é de verdade. Cara, a Raíssa falou que ficou arrepiada, eu arrepio nas pernas, eu vou ficar toda arrepiada aqui. De vez em quando eu volto nesse vídeo e vejo Fernanda falando. E isso me emociona e me toca demais. Porque é isso que a Raíssa falou. Não é holofote, sabe? É uma coisa que vem de dentro. E justamente por ser tão difícil, que se não vier de dentro, a gente não vinga. Porque são muitos muros que a gente tem que derrubar, são muitas trincheiras pelas quais a gente tem que passar para conseguir, né, cultivar a nossa arte, levar a arte para as pessoas. Gente, maravilha. Tem vários comentários aqui, gente, falando sobre como a fala de Rai, de Clarissa, impactou. E eu me lembro muito da famosa fábula, né, das formigas e da cigarra. E acho que essa imagem ficou muito forte enquanto o Rai falava da pandemia, né? E eu lembro daquele momento que estourou a pandemia na Itália, que muita gente estava morrendo e muita gente estava cantando nas janelas. E como aquilo foi a forma de sobreviver, a forma sabe, de conseguir transformar a dor. E nós brasileiros passamos por duas tragédias, né? A pandemia e a política. E como o Rai falou, como não falar de política? Somos seres políticos. Cada um de nós, a nossa existência é política. A partir do dia que a gente deixar de ser político, a gente se tornou um pedaço de pano vazio andando pelas ruas. Não tem mais alma. E é essa realidade, né, Rai, que ninguém vê do artista. As pessoas só enxergam o palco, a grana. As pessoas só enxergam o filme, o personagem. E as pessoas não enxergam a pessoa. Que grana, né, gente? Diz assim, que grana. Que grana! Aí eu disse assim, as pessoas julgam pelo palco e não pelos bastidores. Eu digo a mesma coisa de Clarissa, as pessoas veem a produção de Clarissa, mas não veem o sofrimento que ela percorreu, a luta que ela percorreu. Que percorro! E que percorre para estar onde está. O artista no Brasil parece que ele só é artista quando ele aparece numa televisão. Entende? Exatamente. E foca como se fosse o único momento da existência dele. Exatamente. É como, eu sempre acho muito engraçado as pessoas quando elas falam comigo e falam, você fez uma novela da Globo? Sim, eu fiz. Aí eu virei uma outra pessoa. Agora eu sou uma outra pessoa. Mas eu sempre fui artista. Isso só foi uma passagem da minha vida. Espero que eu possa fazer mais novelas, mais séries, mais coisas que eu realmente seja reconhecida, pelo menos financeiramente, né? Porque a gente ganha e as pessoas pensam mais. assim. Mas eu tô dizendo que você fez uma novela da Globo, o meu agora você não precisa mais comer, nem dormir, nem trabalhar, né? Agora acabou, eu tô rica. Gente, acabou, tá rica. Não tô nem perto. Eu tô batalhando sempre, porque a nossa caminhada, ela é conquistada diariamente, sabe? E você faz um trabalho, o trabalho acabou. E às vezes você fica 1 mês, 2 meses, sem fazer nenhum trabalho. Você criando o seu trabalho. Você buscando outras formas de trabalhar. Como eu posso agora vender o meu trabalho? Vou escrever um espetáculo, Eu estou sempre fazendo teatro, por exemplo. Não que eu ganhe dinheiro com isso, mas para estar em movimento e para mostrar o meu trabalho. O artista, ele tem
um movimento de estar sempre mostrando um trabalho. Então, muitas vezes você trabalha sem ganhar várias vezes, e na internet a gente faz isso, né? A gente mostra um pouquinho, que foi uma outra forma que surgiu, para poder sobreviver, para poder se manter, para poder alguém falar assim: nossa, que talento, eu quero te apoiar, eu quero trabalhar com você, sabe? É um Imagine reconhecimento. o tanto de trabalho que é feito até que um seja remunerado. Exatamente. E ainda tem a teoria de que o artista é a cigarra que não trabalha, que canta, e a formiguinha é que é valorizada. Eu acho que essa fábula ela traz muito o pensamento colonizador, um pensamento obscuro mesmo da elite brasileira. E que, infelizmente, se propagou no povo brasileiro, até no povo pobre brasileiro, através da religiosidade, através da religião, do discurso religioso, que hoje está representado aí pelas igrejas universais, as igrejas protestantes, né, que vão colonizando pessoas que, onde a educação não chega, onde a arte não chega, as pílulas azuis chegam, as pílulas da felicidade chegam, né, as promessas de felicidade chegam, de Deus salva, preciso de vacina, Deus vai me ajudar, né? Que Deus? De onde vem esse discurso? Então, a gente já conhece a história, o quanto o discurso religioso, sem fundamento, sem base, ele devastou humanidades. E a gente está passando por isso. Aonde a arte e a educação poderia chacoalhar as pessoas para acordar, essa postura está adormecendo. E o quanto as pessoas têm essa visão de que, você é preguiçoso. Olha o quanto a gente ouve que baiano é preguiçoso, que nordestino é preguiçoso. Essa é uma visão do quê? Do branco colonizador que veio fazer você ser escravo e você diz, não vou, eu não vou, você não me oprime, você não me usa. E aí eles fazem o quê? Vagabundo, porque você não está obedecendo às minhas ordens. E, infelizmente, é o pensamento de uma grande parte dessas pessoas, que ainda acha que arte é hobby, ainda acha que arte é inspiração da musa. Mas olha só o que você falou, Você que Pri. não bate sua bunda Olha só, Pri, para trabalhar. você trouxe essa questão do mito da preguiça baiana, né? Que é super racista, já vem desse período mesmo colonial. E olha só como o artista, ele é político, ele é crítico, ele pega no ar e ele fala, então tá bom, é preguiçoso? Então eu vou transformar essa preguiça baiana, esse seu preconceito, eu vou transformar em dinheiro, eu vou transformar em turismo. Eu digo então que aqui na Bahia tem um tempo diferente. Eu crio música falando isso. Eu crio música e me filmo na rede tocando violão e finjo para você que eu tenho preguiça, que eu tô aqui, ó, tô sem fazer nada e sabe o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando. E tô atraindo você. Tô trazendo você para você consumir onde você acha que é onde a preguiça reina. E quando você chegar aqui, eu vou estar trabalhando. Eu vou estar fazendo o Carnaval de Salvador. Eu vou estar fazendo todas essas festas que você quer curtir no Nordeste, porque o Nordeste, ele é o destino de turismo, é o destino que todo mundo quer, mas só quer curtir e acha que o povo é preguiçoso, é brega, é burro, é grosso, do Nordeste, né, como um todo. E a gente transforma isso. É um jeito muito inteligente, né? A gente pega o preconceito e fala, olha aqui Muito. então, toma isso aqui. Você tá achando que eu tô caindo na sua, mas eu não tô, não. Eu tô transformando Subvertendo as ordens, exato. É o modernismo Sabe vivo. por quê? O artista não serve para nada. Ele só serve para subverter. Já diria Platão, né? Ele fala algo assim, algo como assim, e é isso. A gente não serve para nada, parece. Mas a gente muda essa estrutura. É o modernismo. A gente rompe essas barreiras. E até quando, né? Quando a gente chega no nada, a gente chega no tudo. Porque são os extremos. É isso. E aí, Clarissa, quer comentar?
Estava aqui pensando, vocês falando, eu pensando em um monte de coisas, assim. Acho que esse caráter da subversão é um caráter bem importante para a gente pensar as artes de modo geral. E acho que é intrínseco, sabe? É como ser político, como a Raíssa falou. Onde a arte está, a subversão também está e a política também está. Quando você falou do discurso religioso, eu me lembrei dessa máxima e que é uma coisa muito verdadeira. Onde o Estado e a religião estão irmanados, a gente tem uma sociedade fracassada, a gente tem uma sociedade violenta, a gente tem uma sociedade intolerante, a gente tem uma sociedade opressora contra todas as minorias. E as minorias são um quantitativo maior, né? Somos minorias porque somos subalternizados e subalternizadas, mas somos em maior quantidade. Então, num espaço onde as minorias estão invisibilizadas, significa que a maior parte da população está sofrendo, em todos os aspectos, na sua liberdade de expressão, no sentido econômico, no sentido político, e até no sentido de expressar a sua religião e a sua manifestação popular, cultural, os seus ideais de fé. Né? Então, quer dizer, você chega em meandros muito profundos da intimidade do ser humano. Então, esse ser humano é um ser humano oprimido em todas as suas faces, desde as suas faces mais simbólicas até a sua face de existência mesmo, de conseguir existir, de sobreviver, sabe? Economicamente, de pagar as coisas no final do mês. Então, assim, essa sociedade do fracasso é uma sociedade do fracasso em todos os seus aspectos. Então, o Estado e a religião não combinam. Isso não quer dizer que a gente vai combater templos religiosos ou julgar, não tem nada a ver com isso. Mas cada esfera tem que estar no seu setor. A religião tem que estar no lugar, sabe? E o Estado deve ser laico, de verdade. Porque não é Estado laico, e aí vamos rezar Ave Maria para entrar na escola. Eu peguei essa época Estado laico tem uma no ensino cruz fundamental, atrás. um antigo primário, em que a gente rezava Pai Nosso, Ave Maria, cantava o hino nacional, às vezes cantava o hino da bandeira e entrava na escola. Eu estudei em colégio público a vida toda. Aula de religião. Era dessa Lembra da aula de religião, Clarice? Também estudei em colégio público. Aula de religião. Era aula sobre catolicismo. Exatamente, que não era aula de religião. Era aula de catolicismo Era apostólico catequese. romano. Pior que não era nem crítica, era catequese. E assim, é problemática demais. A gente vai visitar a história da religião católica, é uma história de sangue. É a Inquisição, é a perseguição. Então, assim, eu não quero passar, eu não tenho nada contra os católicos, não é disso que a gente está falando. Eu reitero, porque eu falo para todas as pessoas, eu não falo só para quem é acadêmico e acadêmica, que às vezes pode ter uma noção melhor sobre isso. Eu falo para as pessoas, todas que quiserem me ouvir. Então, assim, não é nada, reitero, não é nada contra a expressão religiosa, mas é o que essas estruturas representam dentro da sociedade quando elas são legitimadas enquanto verdade absoluta. O problema reside nessa questão. Então, assim, o catolicismo é um banho de sangue na história. E a igreja protestante nasce como fruto do reconhecimento da burguesia. A burguesia precisava de uma religião para se legitimar e se firmar, porque o clero e a nobreza dominavam as camadas sociais. Então, os novos ricos, fruto da burguesia, fruto desse capitalismo terrível, que já vinha dessa época, que foi só se fortalecendo e crescendo e sendo mais sanguinário, sanguessuga. Então, o protestantismo nasce daí. Ele não vem de uma revolução, como se prega muitas vezes. Ele vem como tentativa de legitimação e de firmação da burguesia socialmente. Então, assim, todas essas estruturas religiosas estão envoltas no poder bélico, no poder econômico, no poder político. São estruturas de poder. E são estruturas que oprimem muito do que o ser humano é. Entende? Então, o Estado laico deve existir também nesse sentido. E também porque o Estado laico abraça as outras religiões no sentido de que, olha, não tem uma religião certa, não tem uma religião que é estatutária.
estatal. A gente tem a liberdade de escolher a religião que nos melhor couber, e inclusive de escolher nenhuma religião. E isso não tem nada a ver com o princípio ético. Eu conheço ateus e ateias que são muito mais éticos e éticas do que muita gente que está na porta das igrejas. Isso é básico. Mas, infelizmente, isso atua de uma forma muito negativa no nosso cotidiano. Olha aí, pessoas LGBTQIA+, apanhando na rua. Olha a transfobia. Olha os terreiros sendo invadidos, sabe? As pessoas estão apanhando, elas estão sentindo na carne, da maneira mais direta possível, essa intolerância religiosa. Eu diria não sei nem que... como você falar do estadual. Eu diria que a gente está vivendo uma guerra, né? Uma guerra onde ela não é declarada, que é o pior, porque quando você é declarada, a gente pode encarar... É uma guerra fria civil. É uma guerra fria civil, talvez uma guerra até humanitária, uma guerra que ela começa, né, com promoção do desespero. Porque a partir do momento que eu promovo o desespero, eu acho que coube muito bem para o plano dessa política nojenta, que não cabe só o presidente, mas uma bancada de pessoas aí ao redor dele, que manipula também um grupo muito grande apoiando isso tudo, que promoveu o desespero para entregar a solução fake imaginária da pílula azul, que no fundo é o próprio cárcere, é a própria prisão, que faz a gente acreditar que a arte está morrendo porque está tirando verbas. Ele faz a gente acreditar que a cultura morreu e que a educação acabou porque eles estão tirando dinheiro. Só que acontece que quanto mais eles tiram a nossa voz, ou melhor, quanto mais eles tiram o microfone, porque da voz ele não mexe. Quanto mais eles tiram nossos microfones, quanto mais eles tiram as telas voltadas para nós, mais a gente grita com a voz que a gente tem. Então, a cultura não está morrendo. A cultura está mais viva do que nunca. A arte não está morrendo. A arte está mais viva do que nunca. Mas eles querem fazer as pessoas acreditarem que morreu. Porque perder essa esperança, essa vivacidade, essa luz, é transformar o outro em escravo. É subjugar. Afinal, como foram que os descendentes africanos sobreviveram? Através da capoeira, da dança, da sua religiosidade, através da cultura. A riqueza do nosso país está aí. Nos filhos dessa terra tão sofrida, que resistiram e fizeram a arte acontecer. Quanta gente fala merda dizendo que Bahia e Nordeste não tem arte. Não tem pessoas burras e ignorantes. Tem muita gente inteligente e sábia aqui na nossa terra. Afinal, foi em Nordeste que menos votou nesse maluco. Então a gente tem que trazer para o nosso povo que está assistindo aqui agora que não coma esse prato, essa ilusão de que a arte acabou, de que a cultura acabou, de que a gente está na merda, que a educação acabou. Não. Afinal, eles nunca foram assim, a política nunca deu prioridade nem à arte nem à educação, porque são formas revolucionárias, são formas de promover a autonomia e a responsabilidade do povo. Então, quando a gente falava de solidariedade, a solidariedade tanto é nossa responsabilidade, mas também é nossa responsabilidade de cobrar de uma estrutura, de um governo, essa solidariedade. Porque eles jogam pra gente. A responsabilidade, a partir do momento que a gente elege um representante, é porque ele vai nos representar. É porque é a ele que a gente está dando poder. Então, a gente não pode simplesmente aceitar que ele diz, eu tô com muito trabalho, não vou poder fazer nada não, viu? Se virem. E a gente vai dizer o quê? Então sou eu que sou responsável pela pobreza do mundo. Como muitas pessoas, eu ouvi isso, eu fiquei abismada no Shopping Salvador, no mercado, pessoas passando dizendo, tá cheio de mendigo aqui, tá cheio de pedinte. Com raiva. Eu assim, bota esse povo pra fora. Eu não quero ver. Mas você não vê não significa que eles não existam. Olha, então, somos corresponsáveis. Como diria um bom baiano, não coma esse reggae. Agora, Clarissa, para descontrair, né? Clarissa está me desafiando a ler um trecho do que eu ia ler das bruxas. Ela fala da Santa Inquisição, fica me cutucando aqui. Eu vou ter que ler. Leia, Rai. Leia. Eu vou começar aqui, só para vocês entenderem, gente.
Aqui é só uma prévia do que vai acontecer na Semana de Arte Moderna do Cicloturismo. Então, vocês estão vendo essa riqueza? Então, vão promovendo, vão colando junto, vão falando, porque isso aqui é só prévia. O quanto de artista maravilhoso a gente está reunindo para esse movimento, não é pouca coisa, não. E se a gente está tendo uma overdose de poesia agora, que delícia vai ser depois, hein? A gente precisa respirar. Olhem, quem foi que instituiu mesmo esse tribunal de inquisição? Ai, a igreja. Nada contra a igreja. Eu tenho até família que vai. Gente, a caça às bruxas durou mais de 4 séculos. 4 séculos, 400 anos. 9 milhões de pessoas foram julgadas e mortas nesse período. E adivinha? Mais de 80% delas eram mulheres. As bruxas eram associadas a mulheres de aparência desagradável, idosas, mulheres com algum tipo de distúrbio ou deficiência, ou mulheres bonitas, que seduziam homens casados, padres, porque são as mulheres que seduzem, pelo simples fato de existirem. Os homens, tadinho, gente, são ingênuos, caem nessa armadilha. Ai, para resumir, no bom papo cristão, essas mulheres faziam um pacto com o diabo. Isso até me lembrou um rapaz casado que perguntou para minha pessoa se eu não gostaria de ter um caso com ele. E eu, muito educada, claro, disse que não, obrigada. Ao que ele me acusou de ser bruxa, enfeitiçar e seduzi-lo com meu batom vermelho. Ainda bem que não estavam permitindo as fogueiras nessa época. Bom, parece que eu e Lúcifer, a gente estava assim, ó, andando juntinho, colado. Mas se não foi admitido o pacto com esse anjo mau, a igreja tortura essas pessoas até que elas assumam a sua culpabilidade. Quem não assumia também era queimada viva. Mas calma, não era só a culpa da igreja, tudo era feito junto com o Estado e a classe dominante, claro. Realmente. A mensagem aqui é que vocês não esqueçam que houve um genocídio contra o sexo feminino, contra toda mulher que manifestasse qualquer tipo de conhecimento político, médico, religioso, espiritual. Hoje eu quero dar um viva a Joana d'Arc. Você, mais uma loba que vai à luta e não deixa o poder da elite cristã exterminar a sua força e voz. Ela foi queimada viva para deixar aceso no nosso coração que as bruxas são a representação de tudo que o patriarcado teme. Resistência, força, coragem e vontade de conquistar novos horizontes. Bruxas! Somos bruxas! Uau! Que momento especial! Homens, hein, Raíssa? Coitadinha dos homens, a gente o tempo inteiro seduzindo os pobres coitados, meu Deus do céu. A gente induzindo que eles comam a maçã, a fruta do pecado. Não, quem começou tudo isso, a gente é culpada desde que mordeu a maçã, gente. Pelo amor de Deus. Olha, pra ser sincera, eu acho que a gente devia ser agradecida e louvada, né? Que graças a Deus, vamos dizer, graças a nós, mulheres, os homens acessaram o conhecimento. Agora, eu não sei se vocês estão sentindo um peso aqui dessa culpa que a gente está carregando há tanto tempo. Misericórdia, vamos se liberar aí, vocês que estão assistindo, as mulheres. Libera dessa culpa, minha irmã. Libera. Olha, a gente já foi queimada demais. Chega disso. Agora é a hora da gente botar os nossos limites, de falar não, de sim ter voz, de criticar, de falar o que a gente não permite mais na nossa vida, entendeu? Nessa política. Então, se manifeste do jeito que você puder, porque isso já é revolucionário. Tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Tá precisando? Assiste V de Vingança. Aquele filme incrível, porque as pessoas têm tanto medo de falar do anarquismo, né? Mas, uau! É esse movimento de dizer assim, quanto mais medo colocam na gente, menos a gente tem coragem de reagir, mais a gente vai aceitando o cárcere. Não é para ter medo mesmo e não aceitar a opressão do pai, nem da mãe, nem do irmão, nem do vizinho, muito menos do Estado e da política. E muito menos a autoopressão, né? Porque a culpa é uma autoopressão. É tão difícil se liberar dela, que a gente nasce e o tempo todo está sendo bombardeada
dessas coisas e desafiada ao longo da vida mesmo, assim. Eu ia ler outro texto, mas eu vou ler um que tem tudo a ver com isso, também para me despedir, porque meu horário limite é 9h30, eu tenho uma outra coisa para fazer. Oh, Então, eu vou ler esse texto para me despedir de gente, eu perdi a vocês. noção do horário, perdão. Não, tranquilo, tranquilo. É porque eu vou trabalhar até meia-noite. Então, tenho outra demanda, separei 1h30 para a live. E ainda dizem que educadores e artistas não trabalham. E eu comecei cedo, viu? Mas, enfim. O nome do poema é O Evangelho segundo a cotação do dólar. Uau! O padre pastor que levanta a calça do menino com o Novo Testamento em punho chora feito criança quando vê o dízimo na bolsa de valores em ações da santa, amada igreja, que veta a prole do terceiro sexo, que treme o cajado na escola dominical e aperta o cinto que bateu na mulher em casa porque ela fez o café errado. Deus, esse homem, me dá sua camisa de sangue, por favor, mediante boleto bancário, e ficarei curada da doença, da chaga, da dor, do que ainda resta de mim, esse punhado de fantasia e fé, que só teve da vida a rima da ilusão. Isso. Meu Deus! Mulher, você Gente, é incrível! Meu Deus! Eu tô no céu. É desesperador escutar essas palavras, porque é muito forte. Nossa, você já começa batendo na gente, né? Já começa trazendo essa questão da pedofilia, que até hoje, né, outro dia eu estava assistindo, semana passada, se não me engano, eu estava assistindo um outro caso que estão investigando aí de três rapazes que só agora conseguiram denunciar, porque é muito difícil a gente fazer uma denúncia. Mulheres e homens abusados, a gente tem que sempre lembrar disso, que não é assim, ai, por que você não denunciou antes? Não é assim, é vergonha, a gente sempre recebe, na verdade, um dedo apontado pra gente, né? Não foi você que provocou. E é o próprio estresse. Estresse pós-traumático. A psiquiatria estuda isso. É muito delicado, assim. Então, a gente não pode cobrar dessa forma. A gente tem que cobrar um estado mais vigilante. A gente tem que cobrar que isso não aconteça. Quer dizer, as pessoas vão lá em situação de vulnerabilidade, e esses, que não são todos, mas infelizmente são a grande maioria, se aproveitam das suas fragilidades para tirar o seu dinheiro, para molestar crianças, para traficar drogas, para abusar de mulheres, né? Vai lá para o púlpito pregar, mas bateu na mulher em casa, porque ela fez o café errado, porque ela não quis dar para ele do jeito que ele quis, né? Então é muita hipocrisia. Talvez a igreja seja o lugar de maior hipocrisia. Já dizia Jesus, que é um cara, poeta, revolucionário, filósofo, que sempre pregou o amor. Já dizia ele que os sacerdotes, a eles ia ser cobrado mais, porque eles eram mais culpados, porque eles aliciavam. E foi a igreja que matou Jesus. Então, assim, quando a gente vai para a base mesmo do cristianismo, do que é o amor, a gente vai ver que não tem nada a ver com a igreja, porque Jesus não pregava na igreja. Então, assim, a igreja ou se reestrutura de uma maneira muito profunda, ou eu não sei o que acontece. Porque isso aqui parece que é ficção, mas isso é a realidade cotidiana. Toda hora a gente vê um caso, e esses são os casos que explodem, e o que a gente não consegue acessar, né? A quantidade de crianças, de coroinhas que foram abusadas ao longo da história. Pelo amor de Deus. E eu vou dizer, toda filosofia que se quer ser verdade, toda espiritualidade que se quer ser propagada, expandida, dominar, ela cai nesse propósito, né, de exclusão, de morte. E ela sai completamente da ideia genuína da qual ela sempre se afirma. Então, eu acredito que qualquer postura espiritualizada, espiritualista, filosófica ou religiosa, que se ela tem muito desejo de colonizar mentes e de fazer muitos seguidores, ela é perigosa. Por isso que a importância de nós nos reconhecermos
nos reconhecermos como pessoas responsáveis e trabalhar essa postura crítica, né? Por isso a arte e a educação, ela tenta trazer isso, quanto mais crítica, quanto mais quebra, para você parar de ficar comprando pílulas azuis, porque todo mundo quer ser feliz, porque todo mundo quer a solução dos problemas facilmente, mas não é fácil, a vida não é fácil. E não é para ser, a graça não é essa. E assim, contando com o tempo de Clarissa, eu gostaria que a gente pudesse, que vocês falassem um pouquinho só de como o projeto do cicloturismo e a Semana de Arte Moderna, ela pode trazer, né, com a ideia mesmo, priori, do modernismo como luta, como vanguarda, como movimento de resistência, algum benefício para o artista, para o artesão, para o nosso povo em si, o povo que passa fome e que precisa. Vou ser bem rapidinha, posso falar bem rapidamente. Olha, todo movimento que deseja agregar esferas diferentes da sociedade em prol de uma vida melhor, em prol da classe artística, em prol de outras pessoas, é um movimento muito válido. Então, acho que o movimento do cicloturismo é um movimento de dinamizar várias cadeias que fazem parte da arte, que fazem parte da sociedade mesmo, de uma forma muito amplificada. Então, acho que é um movimento muito, muito válido, um movimento que tem que ganhar apoio, que tem que estar presente, que tem que se fazer conhecer mesmo, para que mais pessoas possam fazer aderência a esse movimento, apoiar, porque não é brincadeira o tempo pelo qual a gente está passando, a gente precisa fazer uma solidariedade efetiva e provocar mudanças para que a solidariedade nem precise existir, né? Foi como uma vez eu estava debatendo com um cara bolsonarista que se dizia legal e que estava ali o tempo todo misturando MST, não sabia o que é MST, Cuba, Venezuela, aquele discurso chinfrim deles. Lula. E aí no final ele disse, mas eu faço bem todos os dias, eu ajudo as pessoas. Eu falei, e eu luto para que a gente não precise ajudar ninguém. A sociedade dos meus sonhos é essa sociedade, onde a solidariedade seja algo humano no sentido do cotidiano, mas não precise mais existir na esfera econômica. Essa é a sociedade que eu quero, que todo mundo tenha dignidade, todo mundo possa usufruir de uma vida plena e confortável, sabe? E não é utopia, então, maior equidade na não sociedade. É utopia, porque quando a gente coloca isso na utopia, a gente joga pro lado de, é utopia, não, é luta, é resistência. Nós chegamos onde estamos por causa de muitas mulheres e muitas pessoas que doaram sua vida, seu intelecto, sua arte, seu sangue. Então, assim, não é utopia, né? É possível, sim, a gente conseguir essa sociedade. Só precisamos continuar lutando e unir forças, né? E lutando de maneira, assim, muito inteligente, porque a gente também não pode romantizar essa resistência artística, sabe? Porque é muito difícil e tem gente que passa necessidades mesmo. Então, esse é um problema muito real. Então, também não dá pra gente... chega um ponto que não dá mais, sabe? Exigir do artista tanta capacidade de reinvenção e tanta coisa, porque chega um ponto em que realmente não dá. Então, a gente tem que lutar, a gente tem que resistir e lutar de forma inteligente para lograr mudanças efetivas. Porque existe um limite. Existe um limite. Existe o limite da fome, existe o limite da ausência de saúde e bem-estar, e a gente tem que se colocar perante isso. Então, para mim, o movimento do cicloturismo representa essas coisas também. Tá? Se eu sair abruptamente é porque meu celular descarregou, está com 3%. Tá. Finalizando também, quero dizer que no momento de descrença da transformação pela cultura, né? O cicloturismo ele é muito poderoso, assim, porque ele não só reaviva a cultura local, né? Ele dá essa esperança também aos artistas e à comunidade, como ele
junta diversos aspectos, né? Porque ele traz o esporte, a importância da saúde e principalmente o conhecimento. A busca por conhecer primeiro, conhecer a comunidade para poder ofertar algo a ela, né? Porque isso é necessário. A gente às vezes não está disponível a conhecer o outro. A gente só quer fazer o nosso. Então, é um movimento, acredito que muito bonito e tem tudo para florescer. Eu acho que esse é só o primeiro passo e ele vai continuar por muito tempo aí, por muitos anos, espero, a gente fazendo esse movimento e agregando ainda mais pessoas e fortalecendo as comunidades. Maravilha. Gente, eu queria terminar com uma poesia. Ai, inspirada por vocês, bruxas, mulheres maravilhosas. Eu gostaria de terminar com a poesia falando sobre a mulher, né? Sobre essa resistência. Eu acho que nós, aqui, né, falamos no nosso lugar de fala, mulheres que resistem, mulheres artistas, mulheres do campo do conhecimento, mulheres solidárias, empáticas, que entende a riqueza desse movimento, né, do cicloturismo. E eu acho que eu vou terminar com ela. A poesia se chama Dona de Mim. Fui estuprada, abusada, cuspida, corrompida, açoitada, esmagada, fodida, entorpecida. Eu deixei, mas não sei o que me tornou tão desprotegida. Quis ser minha melhor amiga, mas por mim mesma eu fui traída. Tá tudo bem. Me grito no abraço, no vazio, na dor. Tá tudo bem. Você não sabia como fazê-lo. Fui ferida, espetada, sangrada. Fui pisoteada, descartada, esgotada. Fui avacalhada, chamada de burra, idiota, ingênua, coitada. Tá tudo bem. Desconheci a minha força, a minha fúria, a minha luta, a minha busca, meu falar, a minha capacidade de me renovar. Sou destemida, sofrida, erguida, feita, refeita. Rejeito tudo que de mim desprovê. Hoje sou outra, poderosa, asquerosa, feliz, empoderada, consciente de mim. Hoje sou louca, eu luto, me escudo, me escuto, me defendo de ti. Me protejo da minha bondade, da minha maldade, da autopiedade. Hoje me cubro do meu sangue, me seguro, me asseguro, te enfrento, me defendo. Hoje eu venço, eu dou conta do recado, me reconheço, me renovo, me refaço. Hoje não há mais nenhum ser que possa me atingir. Hoje eu rasgo, despedaço, corto, espanco e esculhambo quem ousar tentar me invadir. Porque hoje eu sou a dona de mim. Homenagem a vocês, minhas mulheres, donas de si mesmas. Prazer conhecer vocês, viu? Prazer conhecer vocês. Agradecer a todo mundo que nos assistiu. Agradecer também a todas as pessoas que estão envolvidas nesse movimento, que estão fazendo com que ele aconteça. Dar um abraço forte e vamos juntas, juntos e juntos. Vamos, Obrigada, todas juntas, gente. juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Gente, obrigada, muito obrigada, viu? Prazer conhecer vocês. Um beijo, até breve. Beijo, até breve. Gente, gratidão por estar aqui, todo mundo assistindo. Segue aí a página do Cicloturismo. Segue a gente. Vai para mais informações. Em breve a gente vai ter já a abertura de inscrições para o evento. Em breve também a gente vai ter o cronograma. Então marque essa data, dia 28, 29 de janeiro. E depois a Semana de Arte Moderna em seguida, de 1º até dia 6 de fevereiro. Venha fazer junto esse movimento ecológico, esse movimento ecoespiritual, esse movimento ecocomunitário. Venham fazer esse movimento de luta, de resistência, porque a fome está batendo. E a fome não espera. Então, vamos juntos nessa luta.
né? Essa luta solidária, porque a gente precisa se imunizar e se humanizar a todo instante. Nós não vivemos sozinhos. Nós somos um coletivo. Precisamos um dos outros. Quanto mais individualistas ficarmos, menos força teremos, menos energia teremos, menos vida teremos. Nós somos humanidade e precisamos aprender isso. Então, gente, eu agradeço muito a presença de todo mundo, o comentário de todo mundo. Infelizmente não deu para ler todos os comentários, mas as nossas convidadas com certeza leram. E foi magnífico esse encontro, gente. Partilhe esse vídeo. Beijo, beijo grande. Até mais. Até a próxima live do Cicloturismo, gente. Quarta que vem, quinta que vem, toda quarta e quinta, live do Cicloturismo. Vamos lá? Beijão, aguardo vocês lá. Tchau.